Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Esporte Total, falando muito dessa preparação. Depois a gente vai passar para o Sport Center e, fechando o vídeo, a gente vai trazer a provável escalação do Verdão para esse confronto de logo mais. Então tem muita coisa para você acompanhar aqui com a gente. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe o vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Nivaldo Decilo chega com as informações do Palestra. Precisa ganhar o Palmeiras, vem de pancada aí no meio de semana, hein? O Palmeiras treinou nesta sexta-feira na academia de futebol na zona oeste da capital paulista, se preparando para o clássico contra o São Paulo, que vai acontecer neste sábado em Barueri. Depois de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu uma goleada na última rodada para o Novo Horizontino, 4-0. Foi a pior derrota na era Abel Ferreira. Até por isso, o Palmeiras deve usar força máxima de todos os jogadores que o técnico português tiver à disposição. Andréas Pereira e Vitor Roque, que estavam no departamento médico, treinaram mais uma vez durante todo o tempo nesta sexta-feira e ficam à disposição do treinador. E quem falou depois do treino foi o paraguaio Ramon Sosa. Falou de esquecer o que aconteceu em Novo Horizonte para pensar nesse clássico no Choque Rei deste sábado. El partido anterior creo que fue un partido difícil, se perdió, pero bueno, el fútbol puede pasar. Ahora, obviamente, nosotros ya estamos pensando en el partido del Clásico contra San Paulo y bueno, sabemos que va a ser un partido muy importante y la verdad que nos estamos preparando bien y bueno, lo vamos a dejar todo dentro de la cancha y vamos a ganar. O Palmeiras não perde para o São Paulo nesse Choque Rei há 9 jogos. São 4 empates e 5 vitórias. A última delas, muita polêmica, aconteceu no Morumbi, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O São Paulo chegou a abrir 2-0 e reclamou muito da não marcação de um pênalti do Alan em cima do Tapia. Pênalti que não foi marcado pelo árbitro Ramon Abate Abel. O Ramon Sosa foi o autor do gol da virada, dos 3-2 do time do Palmeiras. Uma data muito especial, um jogo muito especial para ele, e o paraguaio relembrou. El partido contra San Paulo cuando ganamos fue un partido muy especial para mí porque fue mi primer clásico contra San Paulo, así que nada, estaba muy contento y pudimos ganar esse partido. Agora mais um Choque Rei. Vai ser neste sábado às 18h30 na Arena Barueri, na Grande São Paulo. 5ª rodada do Campeonato Paulista. Obrigado, mestre Nivaldo Decilo. Bora falar de Palmeiras e São Paulo. Olá, amigos do Sport Center. O clássico Choque Rei do futebol paulista entre Palmeiras e São Paulo será neste sábado, 18h30, no gramado sintético da Arena Barueri. Duas equipes que tiveram semana com resultados conturbados. O Palmeiras, apesar dos 9 pontos e da terceira colocação, fruto de 3 vitórias seguidas, levou a maior goleada da era Abel Ferreira. 4-0 para o Novo Horizontino, terça-feira, no interior. Sim, é um golpe duro. Sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão. Por isso, Abel Ferreira vai acabar com o revezamento das primeiras rodadas e pretende colocar em campo o que tem de melhor. Vitor Roque e Andréas Pereira estão recuperados. A semana foi conturbada também porque o Allianz Parque amanheceu após a goleada pichado. 4 dos 5 elementos que fizeram esse ato de vandalismo já foram identificados pela polícia e serão processados pelo clube e pela presidente Leila Pereira. O São Paulo vive momentos conturbados há pelo menos 5 semanas. O presidente Júlio Casares, que havia sido impeachmentado na reunião do Conselho Deliberativo, optou, antes da Assembleia Geral que confirmaria a sua saída, renunciar ao cargo e manter os seus direitos políticos.
O presidente, que era vice, Harry Macis, assumiu, já conversou com os jogadores, com os capitães primeiro, Caleri e também Rafael, com a comissão técnica e com os demais atletas. E apesar da derrota para a Portuguesa, acredita fielmente que o São Paulo vai se classificar. O time, se perder do Palmeiras e o Noroeste ganhar da Ponte, pode entrar na zona de rebaixamento. Para este choque rei, quase todo mundo à disposição. A principal baixa é Lucas Moura. O gramado sintético da Arena Barueri fez com que a comissão técnica optasse por não relacioná-lo para a partida. O time será confirmado momentos antes do jogo. Pode voltar ao esquema de 3 zagueiros com os retornos de Arboleda e Alan Franco. E no ataque, Caleri, que marcou 2 contra a Lusa, deve começar como titular. Como última informação do São Paulo, Muricy Ramalho, que passou por uma cirurgia de joelho e vai passar por outra no joelho esquerdo, hoje conversou com o novo presidente do São Paulo e pediu sua demissão. Ele não é mais o coordenador técnico da equipe tricolor. Palmeiras chegando após a pior derrota sob o comando de Abel Ferreira. São Paulo, que já perdeu sofrendo 3 gols para a Portuguesa, para o Mirassol. Quem chega mais pressionado? Abel Ferreira, por conta da derrota recente, ou o Crespo, que vem sendo muito criticado pelas escalações que ele tem colocado em campo no tricolor paulista? Elton? Você lembra que você me perguntou isso antes do jogo do São Paulo? Eu falava, vamos esperar o São Paulo jogar, né? Porque a pressão pode ser também para o São Paulo, né? Porque o São Paulo acabou sendo derrotado para a Portuguesa e logicamente, né, leva essa pressão para o Clássico. Eu acho que são realidades diferentes, apesar de 2 gigantes do futebol brasileiro. São 2 equipes com histórias espetaculares. O Palmeiras mais recente sendo esse caso de sucesso. Eu acho que é um clube que, por mais que tenha passado em branco na temporada passada, pode passar em verde, né, nessa temporada, porque tem potencial para voltar a ser campeão. E o São Paulo, né, que viveu o seu melhor momento, o seu último melhor momento, né, no início desse século, entre 2000 e 2010, né, conquistando, inclusive, voltando a conquistar a Libertadores, conquistando o Mundial, conquistando 3 brasileiros, são 2 marcas gigantescas. Mas a realidade hoje é bem diferente, porque a gente tem um Palmeiras que tem uma tendência, talvez, de retomada mais rápida, porque tem um elenco hoje mais bem estruturado, tem deficiências, tem problemas. É lógico que o Palmeiras não está ainda, né, no seu melhor momento, mas eu acho que a rota pode ser corrigida rapidamente, porque outras questões influenciam também. O tempo de trabalho do seu treinador, a diretoria dando estabilidade a essa comissão técnica, por mais que haja uma pressão da torcida, que é natural, né, pela ausência de títulos e pelo início instável do Palmeiras, a gente sabe que é um clube que consegue estar mais estável internamente, e não é o caso do São Paulo. Politicamente muito frágil, resultados ruins nesse início de temporada, trabalho contestado também do seu treinador, um clube que tem dificuldades para contratações, né, por conta também dessa questão financeira. Então tudo isso é levado para esse início de temporada. Eu acho que a pressão para o São Paulo é muito maior, Johnny, por conta não só desse início instável, mas até pensando na tabela do Campeonato Paulista, né? O São Paulo pode ficar de fora do mata-mata. O São Paulo, inclusive, pode flertar com as últimas posições. Eu acho que não será rebaixado, mas será uma campanha muito ruim, né? Se terminar ali longe dos primeiros colocados, e a gente aproveita, né, até para ver a classificação, e a gente está vendo a primeira metade da tabela e não vê o São Paulo. Esses seriam os 8 classificados para a próxima fase. O Palmeiras está ali, inclusive, tendo a possibilidade de terminar a rodada na liderança, né? Tem que vencer o jogo e, obviamente, torcer contra o Red Bull Bragantino e o Novo Horizontino, pode terminar na primeira posição. E o São Paulo pode, sim, também entrar na zona de classificação, mas, olha, uma derrota, 14ª posição, à frente apenas dos 2 que seriam rebaixados, é uma campanha muito ruim. Então a pressão é maior para o São Paulo, mas olhando também o que a gente já viu de pressão para um lado, pressão para o outro, e o campo mostrar outra coisa, diminui um pouco essa distância. Mas acho, Johnny, que nesse momento a pressão é muito maior para o tricolor paulista, apesar do Palmeiras, que foi colocado para ser o time para ganhar tudo também, precisar dar uma resposta imediata também em jogos grandes como esse.
Vale lembrar, Elton Serra, que você conferiu agora na tela a classificação. Os dois times abaixo do São Paulo, Noroeste e Ponte Preta, se enfrentam nessa rodada. Ou seja, se tiver vitória de alguém, complica um pouco mais para o São Paulo, que não vai contar com o Lucas Moura nesse clássico. Afinal, o Lucas Moura se machucou seriamente, a gente lembra, no gramado sintético. A Arena Barueri, local do jogo, também possui gramado sintético, então o Lucas Moura será poupado, Elton Serra. Já o Palmeiras vem com força máxima. Como você avalia a ausência de Lucas Moura do lado do São Paulo? Você acha que vai fazer falta, apesar do Lucas Moura ainda não ter uma grande sequência? E também vale lembrar que Calleri estará disponível para ser titular. Então, a gente até falou sobre o jogo do Lucas contra a Portuguesa. Eu acho que ele foi muito abaixo do que ele pode apresentar e é natural pelo início de temporada e pela instabilidade dele, né, na temporada passada. Hora saía da equipe, hora retornava, tempo no departamento médico, expectativa por uma volta dele, jogando nessa posição de 10, né, por trás do centroavante. A tendência é, se o Crespo for mais conservador, ele colocar o Luciano para fazer essa função. Inclusive, o Luciano entrou no lugar do Lucas, né, para jogar como segundo atacante ali ao lado do Calleri. Então, acho que o São Paulo não perderia tanto. É claro que o Lucas é superior tecnicamente ao Luciano, mas o Luciano entrega mais com a camisa do São Paulo nas últimas temporadas que o Lucas, né? Então, acho que acaba sendo uma mudança que talvez não impacte tanto o time do meio para frente. A questão é como o São Paulo se estrutura como um jogo coletivo, né? Porque fez uma mudança de formação, saiu desse jogo de 3 zagueiros e 2 alas para jogar com uma linha de 4. Acho até que precisava mudar mesmo, precisava encontrar alternativas, precisava ser uma equipe diferente, mas ainda não encaixou, né? Defensivamente tem sofrido muito, sofreu contra a Portuguesa, por exemplo, no último jogo. Um pênalti que foi num contra-ataque, depois o terceiro gol, né, da equipe da Portuguesa também, um time que falhou muito defensivamente. Então acho que a ausência de Lucas vai ser sentida, lógico, mas o impacto é menor quando você tem o Luciano para entrar. O Luciano que foi decisivo na única vitória do São Paulo, inclusive, no Campeonato Paulista. O problema é do meio para trás. Isso sim é que o São Paulo precisa corrigir. Foi algo que o Crespo corrigiu no início do seu trabalho na temporada passada, um time que passou a sofrer menos gols, mas é um time que, na reta final do ano passado, e principalmente nesse início de temporada, mostra um sistema defensivo bem frágil. O Palmeiras vem com força máxima, Elton Serra, mas não poderá contar com Facundo Torres. Vamos dar uma passadinha rápida no nosso site espn.com.br. Nós temos aí o anúncio de Facundo Torres indo para o Austin FC, vai jogar no Texas, na MLS. O atacante aceitou, o clube, né, aceitou, e o atacante também a proposta de 50 milhões de reais. E o Austin fica com 100% do valor do Facundo Torres. Vale lembrar, Elton Serra, que o Palmeiras havia desembolsado 70 milhões de reais na compra do Facundo. Podemos afirmar que foi uma contratação que não rolou no Alviverde? Diríamos que flopou, né? Flopada mesmo. Flopou, eu acho que sim. É um jogador que fez mais de 60 partidas. E é um cara que funcionava fisicamente muito bem. O Facundo Torres volta para os Estados Unidos, né? Como você falou, o Palmeiras contratou, ele estava no Orlando City. Exato. E agora ele vai para o Austin, vai para o Texas, sai da costa leste e vai para o oeste agora, né? E é um jogador que até contribuiu pela quantidade de jogos e era necessário, né? O Palmeiras ter um elenco ali robusto para aguentar a temporada. Fez até alguns gols, né? Alguns gols importantes, mas o uruguaio, que é jovem ainda, né? Acho que desde que surgiu no Peñarol, começou a ser muito bem observado pelo mercado sul-americano, acabou fazendo essa opção, né, de ir para os Estados Unidos, veio para o Palmeiras como uma promessa até de ser um jogador titular, porque é um atacante canhoto, né, um cara que tem a capacidade ali física e mostrou isso com a camisa do Palmeiras fisicamente, pela quantidade de jogos que fez, mais de 60 partidas, mas eu acho que a contribuição foi abaixo do que se esperava. Apesar de, acho que uma temporada só não é o suficiente para você cravar o jogador que passou 3 anos praticamente, né, no futebol dos Estados Unidos, que tem um nível técnico inferior ao futebol brasileiro. Mas é lógico que se esperava um pouco mais, até pelo que o Palmeiras, né, pagou pelo jogador. São essas contratações com um valor
um pouco acima do mercado, que às vezes a torcida do Palmeiras fica na bronca com a presidente Leila Pereira quando flopa, né, Elton Serra? Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse clássico de logo mais. Então, como prometido, a gente vem trazendo a provável escalação. Lembrando que você que acompanha aqui o canal, a gente gosta de ressaltar provável escalação, porque a escalação oficial só sai ali aproximadamente 1 hora antes do jogo. Então, essa escalação que eu estou trazendo para vocês, feita pela Band, né, com todos os setoristas. Então, quem acompanha o Palmeiras ali acredita que o Palmeiras vai desse jeito para campo logo mais. Então, assim, não tem muito mistério, principalmente ali na parte defensiva. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, para mim, eles botaram uma dúvida ali, Bruno Fux ou Murilo. Para mim, o Murilo está muito abaixo. É melhor ter o Bruno Fux, Piquerez e Kelvin. Cara, Piquerez infelizmente não vem jogando bem. A gente espera que ele possa reencontrar o futebol dele, porque não está apresentando isso não. Está apresentando aquele futebol que a gente conhece do Piquerez. Sinceramente, dos jogos que eu vi, prefiro hoje, com o futebol que ele está apresentando agora, o menino da base, o Arthur. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Tomara que o Piquerez reencontre o bom futebol dele. E ali pela direita, cara, Kelvin ou Giai. Cara, Kelvin pra mim muito fraco. O Giai é até um cara bom ali, mas mais defensivo do que ofensivo. Então assim, tendo o Alan na frente, eu hoje preferiria o Giai, sinceramente. Mas a gente sabe que o Abel pediu a contratação do Kelvin e tá bancando, né, cara? Vai ter que bancar, ele pediu. Então, o Kelvin chegou no meio do ano, ainda tem tempo ainda para se adaptar melhor. Então, vamos ver qual vai ser a atuação, que provavelmente vai ser do Kelvin, tá? E aí, no meio de campo, né, cara, você vai trazer aí a experiência do Marlon Freitas, que, pô, cara, excelente contratação. Rapaziada, eu acho que se tivesse o Marlon Freitas o ano passado ali, né, meio de campo nosso, a gente não teria perdido nem o Brasileiro, nem a Libertadores. É claro que a gente viu na Libertadores um time apático, né? Que o Abel colocou também só para se defender. Mas enfim, a gente vai trazer aí, com certeza o Marlon vai ser o titular. E aí tem essa dúvida sobre os dois meninos da base, o Larson ou o Luiz Pacheco. Eu acho que poderia ser o Pacheco. O Larson também vem entrando bem, mas eu prefiro o Pacheco. O Pacheco tem mais essa característica do 5. E o Marlon vai entrar como o 8 mesmo, né? E aí a gente vai ter o retorno do Andréas Pereira, né? Graças a Deus se recuperou muito mais rápido do que a gente imaginava. Assim que teve a lesão, né? No dia seguinte da lesão, foi comentado entre 1 mês até 1 mês e meio, mas se recuperou muito bem. Então a mídia já crava aí que ele volta para campo nesse confronto de logo mais. E eles botaram ali, né, cara, uma dúvida entre Andréas Pereira e Maurício. Cara, o Maurício não tá jogando nada. Outra promessa, né, que infelizmente não tá se encaixando. Só que no ano passado, já no estadual, tava jogando muita bola, era até o artilheiro do Palmeiras até sofrer a lesão. E aí depois que ele se lesionou, cara, voltou, não conseguiu desenvolver um bom futebol. Não sei o que aconteceu, mas a verdade é que ele estava se destacando no início do ano passado. Mas infelizmente agora tá jogando nada. A gente espera aí que possa voltar a jogar, né, cara? Sinceramente, mas eu acredito muito que o Abel vai entrar com o Andréas Pereira. O bom do Andréas é que ele tem essa mobilidade, né? A gente já viu o Andréas Pereira jogando ali onde está o Alan, já viu ele jogando mais aqui no meio, e agora a mídia crava que ele pode entrar ali pela esquerda. Cara, ali na esquerda, eu gosto do Sousa. É claro que a gente tem que lembrar que o Sousa chegou no meio do ano, tá? Diferentemente da situação do Facundo, que foi embora, graças a Deus. Prejuízo grande, mas se você for pensar, se fosse ficar mais um ano, por exemplo, tudo que é pagar de salário, de bônus, enfim, acaba sendo um prejuízo, mas o prejuízo já tinha sido batido o martelo no prejuízo, porque contratou mal. Enfim, o Sousa, diferente do Facundo, chegou no meio do ano.
E para mim ele fez boas atuações, tá? E teve jogos que o Palmeiras em si não jogou bem e ele também foi um desses que não jogou bem. Mas para mim o Facundo ainda tem sim futebol para mostrar pra gente e dar alegria ainda à nossa torcida. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. É difícil nesse momento de falar sobre paciência, mas enfim, eu acho que o Sousa tem sim futebol ainda para mostrar e pode ainda virar até o titular ali da esquerda, porque o Felipe antes está voltando do departamento médico, mas raríssimos jogos que ele jogou bem. Então eu acredito muito que o Sousa possa cada vez mais ganhar minutagem, entrosamento, tá? E se acostumando ao futebol brasileiro, trazer alegria para a nossa torcida. Cara, e o Alan não tem jeito, não tem o que falar, né, cara? É o melhor da equipe no momento. Claro que a gente tem o Marlon Freitas aí, mas o Alan é um dos caras que parte para dentro, é o diferenciado. E a gente até trouxe aqui para você ontem com a informação do André Hernan que o Palmeiras bateu o martelo mesmo, não vai vender ele, pelo menos nessa proposta de 35 milhões do Napoli. A proposta era 30, passou para 35, mas o Palmeiras não quer a venda do jogador. Eu acho que entra muito aí a questão do Abel, né? Porque o Abel tá vendo, o time tá pouco criativo, né? Tá tendo criatividade nenhuma. Um dos moleques que tem essa criatividade, parte do 1 para 1, vai pro drible mesmo, é o Alan. Se você vender o Alan, como que a gente vai ficar? Ah, tem expectativa do retorno do Paulinho? Tá, mas a gente não sabe quando o Paulinho volta. Tem expectativa do Arias? Mas isso aí, cara, a gente tá em negociação ainda, não tem nada certo. Aí você pega e vende o Alan e não consegue trazer o Arias. Aí fica difícil. Então, assim, o Alan, se Deus quiser, vai ficar mais essa temporada com a gente aqui. E a gente vai ter aí essa dupla que deu muito certo aí no segundo semestre, né? Na verdade, só no primeiro pedaço ali do segundo semestre deu muito certo o Vitor Roque com o Flaco Lopes. A gente espera que o Flaco volte a jogar aquele futebol que ele jogou lá no segundo semestre do ano passado, que não estava fominha, né? Parece que depois que ele foi para a seleção começou a ficar muito fominha, e aí a gente fica na expectativa de ver ele passando a bola, vendo a melhor possibilidade ali do Palmeiras chegar ao gol, porque ele estava fazendo isso, cara, meu irmão, eles estavam muito bem, né? Estavam voando. Vitor Roque e Flaco Lopes se combinando ali na frente, cara, um passando pro outro, e os dois estavam fazendo gols. Só que aí foi pra seleção, parece que subiu pra cabeça, achou que é o Messi, enfim. Os caras ficaram até zoando sobre isso, né? Toda a mídia. O cara agora tá achando que é o Messi. Mas enfim. Bom, rapaziada, essa é a provável escalação que a gente tinha para trazer para vocês. Se Deus quiser, o Palmeiras consegue uma vitória hoje para, meu irmão, tranquilizar esse elenco. Porque o Abel precisa fazer esse elenco jogar. Uma coisa que eu falei para vocês aqui é que você perder para o Novo Horizontino pode até fazer parte no início da temporada, enfim. Só que, da maneira que aconteceu, não pode, cara. Não pode, sinceramente. E aí eu ouvi até alguns meios de comunicação aí, alguns comentaristas, na verdade, falando sobre um possível boicote do Abel. Então pode ser que o elenco esteja boicotando o Abel, porque a gente sabe que, infelizmente, o Abel já queimou muito jogador aqui. Já queimou muito cara aqui. Então a gente fica na expectativa de saber a postura do Palmeiras nesse jogo contra o São Paulo, para saber. Porque realmente um time apático contra o Novo Horizontino faz até sentido esse questionamento, falando que o elenco quer derrubar o Abel. Agora, vamos ver com esse jogo de logo mais qual vai ser a postura. Acho difícil entrar com a postura de salto alto, que é clássico, mas assim, tudo nos leva a pensar, olhando aquele jogo lá, que o time pode sim querer tentar boicotar e derrubar o Abel. Agora, com o jogo de hoje, a gente vai saber. Vai ter certeza.
Então a gente fica na expectativa para saber como vai ser esse primeiro Choque Rei, esse clássico de logo mais. Então você que assistiu o vídeo até o final, deixe aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo, seu palpite, se Deus quiser uma vitória do nosso Verdão, para tranquilizar, ou vamos ver como que o elenco vai entrar em campo nesse clássico. Então deixe aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, cara. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. E quando você hypa, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um vídeo legal. Então ele acaba mostrando para muito mais pessoas, muito mais palmeirenses. Então é isso, rapaziada. Até logo mais, se Deus quiser, com o pós-jogo de uma vitória do nosso Verdão. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.